E aí, live? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vou falar de novo, mas aí vocês dão um uhul de respeito. E aí, live? Como vocês estão? Eu tô acostumada com soul, né, gente? Então, vocês sabem que o soul fazem barulho. Então, se eu ficar várias vezes falando sobre o... Cadê o uhul? É por causa disso, tá? É por causa dos adolescentes. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sara. Sou a noiva do Matheus. Nós lideramos o soul, os adolescentes. Inclusive, nós somos o motivo, às vezes, do live atrasar. Já justificando aqui. E eu queria agradecer muito a Suelen e o Evaldo pela oportunidade de estar aqui falando e pela oportunidade de, pela primeira vez, eu não atrasar no tempo, porque aqui o tempo é maior. Então, gente, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre... pode colocar o telão? Sobre quanto custa uma decisão. E eu quero começar com essa pergunta, para que você fique pensando nela durante toda essa nossa conversa aqui. Quanto custa uma decisão? E para começar, eu queria contar 3 situações, 3 histórias. Essa primeira é uma história verídica, que tinha um rapaz, que ele era um evangelista e ele vivia viajando, e em um determinado momento da vida dele, ele pensou que o tempo que ele parava para comer era um desperdício de tempo. Porque por enquanto ele parava para comer, ele poderia estar falando da palavra de Jesus para alguém. E a rotina louca que ele tinha de viagens colaborou para isso. E ele seguiu nessa decisão de parar de comer. E aí aqui fica o primeiro ponto para a gente refletir. Este homem, ele não foi sensível à necessidade do seu corpo, quando ele tomou uma decisão de parar de comer. E quanto custa uma decisão errada? Talvez a pessoa passar anos em coma no hospital? Foi o caso desse homem. Uma segunda, aqui é uma ilustração. Vamos imaginar um homem de família. Está ele lá, tem a esposa dele e mais os seus 4 filhos para sustentar em casa. E ele simplesmente acorda uma manhã e fala: eu estou muito cansado e eu não vou trabalhar. E ele acorda no dia seguinte e fala a mesma coisa. E no dia seguinte a mesma coisa. E ele decide parar de trabalhar. Esse homem não foi sensível à necessidade da sua casa e das pessoas ao seu redor. Quanto custa uma decisão errada? Talvez perder tudo o que conquistou? Talvez levar fome para os seus filhos e necessidade para a sua família? E a terceira história também é uma história verídica. Tinha um povo na África que recebeu um pastor brasileiro. E aí esse pastor brasileiro participou de uma das vigílias, junto com esse pastor e essa igreja africana. E eles foram numa vigília no monte. E aí eles começaram a orar lá e se passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. E eles estavam lá orando, em um sol maior do que a gente pode imaginar, maior do que qualquer sol que a gente já teve aqui. E aí esse pastor brasileiro perguntou para esse pastor africano: viu, isso daqui é normal para vocês? E aí o pastor africano deu risada e falou assim: você é brasileiro, né? Lá vocês têm muitos recursos. Ainda quando vocês não têm recursos, vocês têm recursos e têm de onde tirar. Aqui, esse é o nosso recurso. Então, se a gente quer alguma coisa, é de joelhos que a gente vai conseguir. O Senhor é o nosso único recurso. E aqui nós podemos imaginar uma situação diversa. Uma situação contrária. Alguém que simplesmente ignora a oração e a sua vida devocional e ignora o fato de que Deus, ele é sim o nosso único e suficiente recurso. Ele é suficiente em tudo na nossa vida. Então, vamos imaginar uma pessoa que ignora essa afirmação. Essa pessoa está sendo insensível ao seu espírito, àquilo que o seu espírito precisa. E quanto custa uma decisão errada? A ruína e a sua morte espiritual? A ruína da sua alma? E nós vamos meditar um pouquinho nisso. Eu quis trazer essas 3 situações para ilustrar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Sobre quanto custa
uma decisão errada? Quanto custa uma decisão? Fiquem com essa pergunta na cabeça de vocês durante toda a nossa conversa. Nós vamos ler Efésios 4, do 17 ao 19, mas antes, queria que a gente abaixasse nossas cabeças e tirasse um tempinho de oração. E eu gostaria de pedir para o pessoal da mídia colocar o cronômetro para mim, porque mesmo falando que eu não vou atrasar, eu tenho uma dificuldade com o tempo. Então, eu tendo o cronômetro me ajuda. Mas vamos abaixar nossas cabeças, ter um momento de oração. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por mais um encontro, Pai, que nós temos aqui com o Senhor, Pai, mais um encontro com a Tua Palavra, mais uma oportunidade, Pai, de aprendermos mais do Senhor, de nos aprofundarmos, ó Pai, na Tua Palavra. Senhor Jesus, ó Pai, neste momento que o Senhor possa estar usando a minha vida, que não sejam as minhas palavras, que não sejam meus pensamentos, que não seja nada que venha de mim, Pai, mas que possa vir do Senhor, que seja o Senhor usando a minha vida, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que essa palavra possa ir de acordo e de encontro com cada um dos corações que estão aqui. Em nome de Jesus eu repreendo toda distração, em nome de Jesus eu repreendo toda flecha que o inimigo tentar lançar, ó Pai, neste momento, que os nossos ouvidos, nossos olhos e nossa mente possam estar totalmente cativa ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos ler Efésios 4, do 17 ao 19. Obrigado pelo cronômetro. Bom, diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivamos mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornando insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Nessa primeira parte aqui, a gente vê os conselhos de Paulo à igreja de Éfeso, nessa questão de o que não fazer para não cair nessa forma desenfreada de cometer todo tipo de pecado. E eu gosto muito de imaginar de uma forma lógica, para ser mais fácil da gente entender. Então, aqui, nesse começo aqui que a gente leu, a gente consegue ver um funil. Então, como que eu chego ao ponto de cometer todo tipo de pecado? A gente vê no versículo 17, que ele fala, né, que a gente se perde nos nossos próprios pensamentos, os pensamentos vaidosos. Eu ficar pensando naquilo que só me faz feliz, naquilo que eu gosto. Eu ficar pensando muito em mim mesmo, muito sobre aquilo que eu quero, que é muito o que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia a gente ouve muito essa frase, né? Faça o que te faz feliz, faça o que você ama, só tem uma vida. Mas o que custa? Você não gosta de fazer isso daqui? Por que você não faz? Só que aqui a gente vê que a porta de entrada é o pensamento vaidoso. Eu só ficar olhando para mim mesmo. A própria palavra de Deus diz que nós devemos olhar para as coisas do alto. Mas aqui a gente vê que a porta de entrada para você cometer todo tipo de pecado são os pensamentos vaidosos. E lá em Romanos 6:12, ele fala, o versículo literalmente fala: não deixe que o pecado te faça obedecer às suas próprias paixões. Vai totalmente contra aquilo que o mundo fala hoje para nós. Vai totalmente contra aquilo que a faculdade fala hoje para nós. Vai totalmente contra aquilo que o nosso trabalho fala hoje para nós. Vou dar até um exemplo do Mateus. Mas, nem falei para ele que eu ia dar, mas está tudo bem. O Mateus, o chefe dele, chegou para ele e falou assim: ô Mateusão, você não quer ser promovido? Aí ele falou: óbvio que eu quero, né? Quem não quer? Ele falou assim: então te falta uma coisa. Aí o Mateus falou assim: me fala o que me falta. E ele falou: você parar de assumir tanto compromisso na sua igreja. E aí a gente ficou refletindo, falando: nossa, como o inimigo é sujo, né? Ele falou assim: porque direto, Mateusão, eu preciso que você fique aqui até mais tarde e você fica falando que tem compromisso na sua igreja. Te falta isso. Só que... eu vou dar um spoiler. Gente, não fala para ele que eu contei. Ele não está aqui, ele está na reunião. Mas, brincadeira, pode falar, não tem problema. Mas a gente vê que quando o Senhor ele estende a mão, não tem nada que fica contra. Porque o chefe dele falou isso para ele no começo do ano.
E nesse mês ele foi promovido. Então a gente vê que quando o Senhor ele estende a mão, não tem nada que o inimigo possa pensar que ele possa nos paralisar. Então, primeiro ponto, pensamentos vaidosos, a gente pensar só naquilo que a gente ama, nas nossas próprias paixões, a gente ficar aqui, maquinando, é muito perigoso. Quando nós ficamos sozinhos com nossos próprios pensamentos, pensando em nada. E aí, depois, no versículo 18, em seguida, ele fala que os gentios, Então, os gentios, primeiro tinham pensamentos vaidosos. E logo, por consequência, eles tinham seus pensamentos obscurecidos, que significa sem luz, sem vida. Você já conversou com uma pessoa que você olha no olho dela e fala, meu Deus, falta vida? É uma pessoa sem esperança, com uma fala vazia, uma vida vazia, que você olha e parece que é uma pessoa oca, não tem nada. Porque a pessoa não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de futuro. São pessoas que têm os seus pensamentos obscurecidos, porque de tanto pensar em si próprio não tem sentido. Quando a gente se prende em nós mesmos, a nossa vida perde o sentido. Nós perdemos o brilho, nós perdemos a luz, nós perdemos a vida. Mas por que a gente perde a luz e por que a gente perde a vida? Na consequência do versículo 18, ele fala que se afastou de Cristo. Quando a gente se afasta da própria fonte da vida, da própria fonte da luz, não tem como a gente ter luz. Todo o nosso corpo fica mal, todo o nosso corpo fica trevas. Porque nós em nós mesmos não temos nada de bom. Tudo que nós temos de bom veio de Cristo. E ele fala dos pensamentos ignorantes. Ignorância, que ele fala aqui no versículo 18. Que eles se afastaram de Cristo pela ignorância que vivem. O Senhor é a verdade. É a única palavra da verdade. Longe dele nós vivemos na mentira. E a ignorância nada mais é do que você viver numa mentira. Então, por consequência dos pensamentos vaidosos, ficaram sem luz e sem vida porque se afastaram da própria vida. Ficaram ignorantes, vivendo numa mentira porque se afastaram da própria fonte da verdade. E logo no 18 ele continua dizendo que os seus corações foram endurecidos. Sem amor, a gente fica sem perspectiva, a gente fica frio. Vocês já conversaram com alguém que é totalmente apático? Geralmente essa pessoa que também não tem brilho no olhar, uma pessoa sem luz, também é uma pessoa apática. Oi, tudo bem? Vai indo. E aí? Não é sensível a nada, não... Está só existindo. E que tristeza é uma pessoa que só existe. Que não tem propósito, que não tem sentido, que não tem brilho. Uma pessoa que tem o seu coração duro. E, por consequência, no final do funil ficam insensíveis. Pensamentos vaidosos, sem luz, sem brilho, longe da fonte do amor. O coração fica duro e logo nós ficamos insensíveis, apáticos a tudo que está ao nosso redor. Assim eram os gentios. E assim é o conselho que Paulo dá à igreja de Éfeso e hoje a nós. Não sejam como os gentios. E a Bíblia fala para a gente se afastar da aparência do mal. Não queira chegar ao fim do poço, aquele momento que já está nos pecados desenfreados, para querer dar um basta. Quando você perceber que você já está começando a pensar muito em si próprio, muito nas coisas que você mesmo ama, e deixando de lado aquilo que a palavra de Deus diz para você, já dê um basta nesse primeiro instante. Não dê brecha para você se afundar mais nessa escuridão. E aí agora nós vamos continuar lá no versículo. Efésios 4, do 20 ao 24 agora. E aí ele continua dizendo assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus, a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aqui ele continua: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Né? Se tudo aqui atrás ele falou tudo que a gente não deve fazer, aqui ele confirma: vocês não aprenderam isso.
Por que vocês estão pensando nisso se não foi dessa forma que vocês aprenderam, se não foi dessa forma que o Senhor ensinou a vocês? O Senhor, Ele não nos ensina a viver de forma vaidosa, com desejos enganosos. Ele, pelo contrário, eu acho muito legal aqui, quando diz, se deixe renovar. Por quê? Aqui está o nosso passo. Se deixe renovar, porque o Senhor, Ele é muito educado. Deus, Ele nunca vai chegar arrombando a porta do seu coração. Ele é muito educado. Até porque isso tem que partir de você. Se você não der o primeiro passo, você não vai permanecer. A gente pode até usar um exemplo. Quando alguém vai para uma clínica de reabilitação, ninguém nunca vai forçado. A pessoa ela tem que se vestir, ela tem que não estar em uso de qualquer outra substância e ela tem que chegar até a porta da pessoa que vai levá-la. A pessoa que vai levar a pessoa a uma clínica de reabilitação, ela não vai até a pessoa que está dependente ou que está procurando ajuda. A pessoa tem que ir até ela, porque se ela não der esse primeiro passo, ela não fica. E assim é a gente com o pecado. Se a gente não der um passo para longe do pecado, um passo em direção ao Senhor, o Senhor, Ele é educado. E aí, porque aí é onde entra o teu livre-arbítrio. Mas aqui o Senhor, Ele fala, se deixe ser renovado. Se deixe ser revestido pela nova natureza. E o que é a nova natureza? A nova natureza é quando nós fomos lá criados à imagem e semelhança de Cristo. E aí aqui fica uma outra reflexão. A quem que você é semelhante? É muito engraçado porque se você reparar a forma como uma pessoa fala e a forma como ela se veste, a forma como ela canta, você consegue reparar o que ela ouve, com quem ela fala e quem é a rodinha dela na faculdade, no trabalho. Porque você se torna parecido, semelhante com quem você anda, com quem você está perto. Então, que isso também seja uma reflexão para nós diariamente. Com quem você tem sido semelhante? Mas voltando, que a nossa mente possa realmente estar no Senhor. Que os nossos olhos possam estar no Senhor. Que as nossas decisões sejam decisões de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor já nos ensinou. E não o contrário. Que nós possamos nos deixar ser renovados pelo espírito do entendimento. Isso daqui é muito legal. Porque o único espírito do entendimento é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos convence da verdade, do erro, do engano, da mentira. Porque o inimigo ele é muito astuto. E ele vai tentar diversas vezes te ganhar de alguma forma. Mas quando você está revestido, renovado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito do entendimento, logo aí vai acender uma luzinha. Eu acho que isso daqui não é para mim. Eu acho que isso daqui não está muito certo. Eu acho que isso daqui não está legal. Porque é muito... Quando eu estava preparando e estudando essa parte aqui, eu lembrei de uma frase que eu ouvi na semana retrasada. Que ela fala assim, do que vale uma revelação se ela não te levar a uma realização, se ela não te levar a uma transformação? E quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, não tem como a gente voltar da mesma forma. Não tem como. E aqui fica uma outra reflexão para a gente estar fazendo, sabe, nas nossas vidas. Aquilo que a gente tem ouvido de sábado, de domingo, o que isso tem causado em nós? Porque se você olhar para dentro de si e não ver nada que a revelação da palavra te causou uma realização ou uma transformação, será que talvez você não esteja insensível à palavra de Deus? Será que talvez você não esteja insensível à voz do Espírito Santo? Será que talvez você não esteja insensível à palavra de Deus, à revelação da palavra de Deus? Nós precisamos ter os nossos corações e as nossas mentes sempre renovadas no Senhor, renovadas na palavra de Deus. E aí aqui,
eu fiquei pensando em pessoas que tiveram suas decisões, pessoas que tiveram decisões marcantes na palavra de Deus e que falam muito comigo. E eu lembrei de Pedro. Quando Pedro andou sobre as águas, ele queria ser semelhante a Cristo. Então, quando ele viu Jesus ali andando sobre as águas, ele falou assim: se é o Senhor, me chama para ir contigo, porque ele queria ser igual. Ele queria ser semelhante a Jesus. E Jesus fala: vem, Pedro, então vem. E ele foi. E que decisão de fé. Mas logo por consequência, ele teve uma outra decisão. Ele teve a decisão de olhar para a tempestade, para o vento forte que estava em volta. E o mais legal é que na palavra fala assim: reparando na força do vento afundou. Reparando. Ou seja, quando o Senhor chamou Pedro para andar, ele não cessou todo o vento e falou: cessa, vento, vem, Pedro. Não. Ele fez com que Pedro saísse do barco e caminhasse em direção a ele com o vento forte. Porque quando o Senhor nos chama, ele nos sustenta. Mas olha que decisão perigosa quando a gente deixa com que as coisas ao nosso redor sejam maior, mais alto do que a voz do Senhor. Porque toda decisão que a gente toma, toda decisão que é feita sem um comando de Deus, custa caro. Toda decisão que a gente toma, toda decisão que é feita sem o comando de Deus, faz com que a gente afunde. Um outro exemplo de decisão marcante que eu vejo na palavra de Deus é Abraão. Quando o Senhor fala para Abraão: Abraão, deixa a sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não para e fala: tá bom, Senhor, eu vou arrumar aqui a minha mochila. Por enquanto o Senhor vai vendo para qual lugar eu vou para eu colocar no meu Waze. E aí depois a gente vai embora. Não, Abraão fala assim: beleza, Senhor, vamos. E ele não pergunta: Senhor, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Que agora para onde que eu vou? Não, Abraão só sai. Ele vai. Porque ele confia que o Senhor ele vai guiar. Mas ele teve que tomar a decisão de confiar. Porque Abraão sabia que se o Senhor mandou sair, o Senhor ele vai direcionar ele. Ele não precisa ficar preocupado. Ele precisa apenas ter uma decisão de fé. Um outro exemplo é José, pai de Jesus. Ele precisou sempre estar muito atento e muito sensível à voz de Deus naquele momento. Porque desde quando Jesus nasceu, o Senhor dava diversas orientações para ele. José, pega aí Maria e Jesus e sai, porque agora está perigoso. José, fica aí. José, agora volta. José, agora vai para lá. José, agora vem para cá. E José, ele nunca questionou. José falava: tá bom, vamos sair agora. Tá bom, vamos voltar agora. E José saiu e ficou muito tempo fora. E ele precisou todo momento estar sensível à voz do Senhor para saber o momento de voltar. E se em algum momento José tivesse se distraído? E se em algum momento José não tivesse sensível à voz do Senhor? E pensando em tudo isso, quando é que a gente não tira os olhos do nosso Pai? Em que momento é que os nossos olhos e os nossos ouvidos estão totalmente fixados no nosso Pai? Quando nós estamos no profundo. E aí essa semana foi muito engraçado. Eu acho que eu vi esse Reels ontem de manhã. Eu estava passando o Reels e eu vi uma ilustração que eu falei: meu Deus, faz todo sentido. E era um pai que ele falou que ele foi na praia com seus filhos. E ele estava no raso, eram 2 meninos pequenos. E ele estava no raso e ele falou: era como se meus filhos não me vissem. Eles estavam pulando, e estavam gritando, e estavam um jogando água no outro. E eu, por um momento, me afastei e eles nem perceberam. Só que eu comecei a fazer um experimento com eles. Dei a mão para os 2 e caminhei um pouquinho mais profundo. E eles continuaram brincando. Andei um pouquinho mais profundo e eles continuaram brincando, mas me deram a mão. E eu fui um pouquinho mais profundo e eles pararam de brincar. E eu fui um pouco mais profundo e eles pediram colo. E eu fui um pouco mais profundo e os olhos deles estavam totalmente em mim e eles estavam agarrados em mim. E eu falei: meu Deus, é desse jeito que nós devemos estar com Cristo.
Porque nós só vamos estar agarrados em Cristo, firmados em Cristo, com os olhos e os ouvidos totalmente fixados em Cristo, quando nós estivermos no fundo. Quando nós estivermos totalmente submersos na palavra de Deus. Quando nós estivermos totalmente mergulhados na palavra de Deus. Porque por enquanto a gente permanecer no raso, o nosso Pai pode gritar, que às vezes a gente não vai ouvir. Nós vamos estar distraídos com o barulho das pessoas ao redor. Nós vamos estar distraídos com as circunstâncias que nos rodeiam. Mas quando a gente estiver no fundo, a gente vai saber que a gente não tem tempo para perder. Quando a gente estiver no fundo, a gente vai saber que qualquer deslize custa muito caro. A gente vai saber que qualquer decisão errada ali vai dar ruim. E é por isso que a gente precisa estar totalmente sensível e agarrado no nosso Pai. Porque só ali que a gente vai ter total proteção. Porque só ali que a gente realmente vai viver a suficiência de Cristo. Só ali a gente não vai perder tempo com os pensamentos vaidosos. Só ali que a gente não vai perder o brilho da vida, a luz. E neste momento, eu queria te convidar para isso. Te convidar para viver mais profundo com Cristo. Eu não sei quais são as circunstâncias que te rodeiam. Eu não sei como tem sido o seu trabalho, como que foi a sua semana. Mas uma coisa eu sei, nós somos chamados para viver mais profundo todos os dias. Uma coisa eu tenho certeza, não importa o quão fundo você já esteja, Sara, mas eu já tenho uma vida de intimidade com Cristo, eu estou totalmente satisfeito. Tem espaço para viver mais. Até a volta de Cristo, nós nunca estaremos totalmente plenos em Cristo. Nós sempre vamos precisar buscar mais, estar mais profundos, viver mais fundo. Eu queria chamar o louvor já para subir. Eu queria te trazer nessa reflexão, porque não tem nada mais seguro para o inimigo do que fazer com que você esqueça que ele existe, do que fazer com que você não pense nele. Porque às vezes o inimigo prega umas armadilhas na nossa vida, pensando no nosso dia a dia. Não, mas isso daqui, a gente também ficar colocando culpa em tudo no inimigo não dá, né? Isso daqui é normal, é do dia a dia. Não tem nada mais seguro para o inimigo do que fazer com que você pense que ele não exista. E aí vai trazendo essas armadilhas de que você tem que fazer aquilo que você ama, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Só que nós não temos tempo para perder com deslizes. Nós não temos tempo para perder estando no raso. E eu queria te convidar a você que entende que precisa viver no mais profundo, você que entende que às vezes eu tenho dado algum deslize, às vezes eu tenho me perdido nos meus próprios pensamentos. Ou simplesmente, Senhor, eu acho que eu preciso caminhar mais profundo com o Senhor. Eu acho que eu preciso dar um passo a mais. E eu acho que eu preciso permanecer estando cada vez mais dando um passo a mais. Então você que deseja viver um passo a mais com o Senhor, eu queria te chamar você para vir aqui na frente, para a gente ter um tempo de oração juntos. E eu mesmo já me coloco aqui na frente, porque como eu disse, não tem o quanto fundo nós estejamos, que a gente não tenha que estar mais fundo. Não tem o quanto a gente conheça da palavra de Deus, que a gente não tenha que conhecer mais. Vou pedir para o louvor estar cantando uma canção, por enquanto vocês vêm, a gente tem esse tempo de reflexão. Meu coração
Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode se acostumar com o pecado. A gente pode se acomodar no pecado. Ou se não, a gente pode simplesmente se acomodar no nosso lugar. A gente pode ser salvo, a gente pode conhecer a Cristo e já ter entregue a nossa vida para Ele e em determinado momento nos paralisar. Mas o Senhor, Ele pede hoje para você dar um passo a mais. O Senhor, Ele te convida hoje a ir um passo além, a ir mais profundo. Se você já tem o seu tempo devocional, tenha mais. Você tem 5 minutos? Tenha 10. Sara, eu não tenho tempo devocional. Para um pouco, tenha o seu tempo devocional. Sabe, essa semana eu vi que nós nos cansamos muito fácil. Isso é normal da nossa vida. Porque se você pensa que as responsabilidades ou a correria do dia a dia vai diminuir, eu sinto muito te dizer que ela não vai. Ela vai aumentar. Mas não tem como a gente ter descanso se a gente não se debruçar na fonte do descanso. No Senhor que dá paz. No Senhor que refrigera a nossa alma. Porque se a gente não ter o nosso tempo como prioridade com o Espírito Santo, com Deus, em um momento a gente vai cansar tanto que vai parar. Mas hoje o Senhor, Ele te convida. Porque Ele nunca saiu do seu lado. Porque o Senhor, Ele nunca te abandonou. Porque Ele nunca deixou de estender a mão para você. Mas as nossas decisões de às vezes não caminhar em direção a Ele, ou não estender a nossa mão de volta, querendo a ajuda e o abraço de amor do nosso Pai, custa caro. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu vou estar orando aqui, mas nesse momento tenha você o seu tempo com Deus. Porque é você quem sabe quais são os ventos fortes que te rodeiam. Quais são os ventos fortes que sopram alto no seu trabalho, na sua faculdade. Os pensamentos que rodeiam a sua mente. Aquilo que te abala. Aquilo que te faz olhar para qualquer lugar, senão no Senhor. Então tem esse tempo realmente de reflexão e intimidade com Cristo e fale com seu Pai. Senhor Jesus, ó Pai, neste momento nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Reconhecendo, Pai, que sem Ti nós não somos nada, Pai. Reconhecendo, Pai, que sem Ti, Senhor Jesus, a nossa vida é vazia. Reconhecendo, Pai, que longe do Senhor, ó Pai, não tem sentido, Pai. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós declaramos que o Senhor é a nossa única fonte de vida. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é suficiente na nossa vida, Pai, mas que em nome de Jesus, os nossos olhos não irão olhar para nenhum outro lugar, senão para os Teus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, com a autoridade do Senhor e com a autoridade da Tua palavra, que toda seta que o inimigo tentou lançar sobre a nossa vida, vai embora agora em nome de Jesus. Não tem lugar e não tem autoridade nas nossas vidas. Nesse momento eu me dirijo ao pecado. Nesse momento eu me dirijo a toda distração. Nesse momento eu me dirijo a tudo aquilo que o inimigo tentou colocar no nosso caminho. Não tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Bata em retirada. Porque nas nossas vidas só o Espírito Santo de Deus é quem tem autoridade, que tem voz sobre as nossas vidas. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, revista o Teu povo com o espírito do entendimento. Derrame sobre a vida do Teu povo, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo. O sangue do Cordeiro que nos lava e nos limpa de todo pecado. Em nome de Jesus, que a nossa mente, que os nossos ouvidos e que o nosso coração possam ser totalmente blindados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos diante do Senhor, ó Pai, reconhecendo que sem Ti nós nada somos. Ó Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, declarando que nós queremos, ó Pai, viver mais profundo com o Senhor. Declarando, Pai, e fazendo aqui uma aliança com o Senhor, de que nós vamos dar um passo mais profundo, um passo mais perto. Vamos mergulhar na palavra, Senhor Jesus. Nós nos aliançamos, ó Pai, com o Senhor,
Declarando, Pai, que nós vamos dar o nosso passo de fé. Declarando que a partir de hoje, nossas decisões serão tomadas de acordo, Pai, com a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude. Dê força, Senhor Jesus, dê entendimento, dê capacidade, Pai, para que os nossos olhos possam estar totalmente no Senhor e fechados, ó Pai, para tudo aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Mas hoje a gente falou sobre decisão e eu não poderia sair daqui sem perguntar se você já tomou a decisão mais importante da sua vida. A decisão que muda a sua vida por completo. A decisão que te traz um sentido de vida. A decisão que faz com que você ganhe algo novo na sua vida. Um propósito eterno. Se você já entregou a sua vida para o Senhor. Se você não entregou a sua vida para o Senhor e hoje você fala assim, eu não quero mais ter decisões erradas. Hoje eu quero tomar uma decisão que vai mudar a minha vida por completo. Queria que você levantasse a sua mão. Se você nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor. E hoje você entende, não, eu quero ir morar com Cristo. Eu quero ter uma vida cheia de propósito e esperança. Eu quero ter uma vida que tem sentido. Eu quero fazer parte de uma família que ama. Eu quero ter um pai que me ama, que me abraça, que me consola, que está do meu lado todos os dias e que não me deixa, não desiste de mim. Tem alguém aqui que quer fazer essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor? Estamos todos como irmãos? Todos nós já tomamos a melhor decisão das nossas vidas? Em nome de Jesus. Então eu queria chamar o Evaldo, e por enquanto o Evaldo vem subindo, queria realmente que a gente tomasse essa decisão hoje, de fazer uma aliança com o Senhor, de dar passos práticos, porque não adianta a gente falar que vai dar um passo mais profundo e permanecer no mesmo. Que você possa hoje, quando chegar na sua casa, ter uma conversa com o Senhor e falar, Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou ter mais tempo com o Senhor. Senhor, eu vou ser constante com o Senhor. Senhor, eu vou falar da Tua palavra para alguém lá na minha faculdade, para alguém lá no meu trabalho. Que você possa ter essa reflexão e ter esse passo prático com o Senhor. Para que essa palavra de hoje não tenha sido uma mera palavra de hoje. Que isso possa ficar nos nossos corações. Amém?